Oi, produção! Começamos! Eita, que chegou a quarta-feira! E quarta-feira todo mundo sabe que é sinônimo de mais um episódio do nosso projeto. Oxe, que danada é isso? Tudo bem com vocês? Deixa eu me apresentar para quem está chegando hoje. Meu nome é Diego Tiburcio e serei eu o responsável por conduzi-los nesse novo episódio do nosso projeto. Tudo tranquilo com vocês? Comigo tá tudo excelente. Quem me acompanha sabe que eu faço isso com muita dedicação, que eu faço isso com muito amor. Então eu gosto de estar aqui com vocês trocando uma ideia. Deixa eu aproveitar a oportunidade e explicar para quem está chegando hoje, para quem está chegando agora, do que se trata esse nosso projeto. Oxe, que danada é isso? Esse é um projeto idealizado por nós, da Orso Contabilidade, que tem um objetivo: trazer conhecimento a partir da fala de um especialista. Ou seja, a gente sempre pega um assunto que está em alta, um assunto que está aí correndo na boca miúda, para que efetivamente, a partir de um especialista, de um convidado que tem propriedade sobre aquele assunto, a gente troca uma ideia sempre focado em trazer conhecimento para você. E hoje, obviamente, não será diferente, né? Não sei se vocês já perceberam, dezembro é um mês mágico. Eu, pelo menos, considero o mês de dezembro um mês mágico. E eu explico por quê. Dezembro é um mês em que as pessoas estão mais suscetíveis, mais abertas à mudança, não é? É muito comum você ver nas festividades do final do ano: eu vou mudar, eu vou emagrecer no próximo ano. Não, minha meta é juntar dinheiro para comprar a minha casa própria, o meu carro. Eu vou melhorar como pessoa, os meus relacionamentos. Então, não sei se vocês têm essa impressão, mas dezembro, ele passa para mim essa ideia. As pessoas estão mais abertas, mais suscetíveis à mudança. E o tema da gente hoje é justamente esse, né? O que nos aguarda? O que é que a gente pode esperar do ano que se aproxima, do ano de 2023? Pois é, a gente vai trocar uma ideia a respeito disso. E a convidada também dispensa apresentações. Eita, engasguei. Apresentações. Viviane Alves. Ela é contadora, né? Minha colega de ofício. E ela tem como objetivo, né, ela tem como meta, do ponto de vista do negócio, do trabalho que ela desempenha, ajudar empreendedores a manter a saúde financeira dos seus negócios, algo extremamente importante para 2023, que tem que ser planejado. É uma meta para 2023. E de que forma? Transformando dados complexos em informações simples para que efetivamente eles possam se utilizar no dia a dia e, por consequência, aumentar o nível dos seus respectivos negócios. Eu vou até vou deixar esse retrato, esse recorte que eu vou me utilizar dessa segunda parte, transformar dados em informações simples, em informações factíveis. Eu quero conversar com ela a respeito disso também. Então vamos parar de enrolar e chamar efetivamente quem interessa para a nossa conversa, para que a gente possa começar a trocar uma ideia. Produção, me ajuda aí, por favor. A produção ontem fez, não sei se você né, rapaz? O pessoal lá do estúdio fez com que eu ficasse bonito. O Cleci tá dando autógrafos na rua, as pessoas estão abordando ela. Então, deixo aqui meu abraço mais uma vez lá pro pessoal que acompanhou e produziu a nossa sessão de fotos. Será que a produção conseguiu colocar Viviane comigo? Agora! Boa tarde, Viviane! Boa tarde, tudo bom? Tudo bem com você? Melhor agora, conversando com você. Tudo tranquilo? Que bom, também, tranquilo. Então, desde já... Deixa eu só ajustar o som. Bom, então, enquanto você faz esse ajuste final, desde já, eu quero agradecer pela tua disponibilidade, né? Pelo teu tempo e por todo o conhecimento que, com certeza, você vai trazer para a gente aqui. Fiquei muito feliz quando a produção me deu o de acordo para a gente conversar sobre o tema que você tem propriedade, que eu acredito que seja um tema totalmente apropriado para o momento do ano que a gente vive hoje, né? Como eu comentei lá na entrada, esse dezembro geralmente é um mês onde as pessoas fazem promessas, né? Eu prometo que no ano que vem eu vou entrar na academia, eu vou ficar
saradão, eu prometo que eu serei uma pessoa melhor como gestor, como pai, como mãe. Eu vou juntar dinheiro para conseguir meu objetivo financeiro. Então, dezembro ele tem essa pegada. Mas dentro desse contexto, eu acho que é justamente isso que a gente vai discutir aqui, dessa definição das metas para 2023, é importante que seja feita de maneira direcionada, né? Meta por meta não tem objetivo, né? Não vai ser atingido aquilo que se espera. Eu acredito que é justamente isso que a gente vai trocar uma ideia. Então, pensando que eu tenho interesse de mudar, que eu tenho interesse de fazer diferente em 2023, de que maneira eu deveria pensar esse meu planejamento das metas para que lá no final de 2023, quando a gente voltar a conversar, eu tenha a certeza que efetivamente tudo foi alcançado. Gostei muito do gancho que você me deixou aí. Meta por meta. Isso. Meta por meta é só sonho. É o sonho. A gente precisa transformar esse sonho que aquece nosso coração em uma meta e depois em uma realidade. E uma coisa para a gente se orgulhar lá na frente. Certo? E assim, com todos os processos de gestões que eu já passei, eu era gestora de um escritório de contabilidade e já fui gestora de empresa também, já fui gestora de empresários. Então, assim, é pegar muito o sonho e colocar na realidade. Só que esse sonho, ele precisa ser factível, ele precisa ser realista, ele precisa estar ali. E outra coisa, ele precisa ser grande, mas ele precisa poder ser dividido. A gente precisa poder pegar esse sonho e transformar em pequenos degraus para a gente ir ali pouco a pouco para chegar lá no final de 2013 e dizer assim, ó, o meu grande sonho valeu a pena. Mas foi pouco a pouco, eu fui ali checando, alinhando, eu fui acompanhando o crescimento do meu sonho com as metas. Ali, fui lá, deu check. Esse mês de janeiro eu consegui isso. Mês de fevereiro eu consegui isso. Mês de março eu consegui isso. E até dezembro, para a gente ir ali alicerçando, para também não se tornar um sonho impossível. Isso. E é uma coisa, isso vem muito da nossa educação, a educação do povo brasileiro, a educação da minha geração, que eu tenho ali, eu tenho 36 anos, então entre 30 e 40 anos a gente teve uma educação em que se sonhava muito, muito alto, mas não se preocupava com o pequeno, com ali que eu preciso fazer dia a dia. E para isso eu vou entregar duas ferramentas que eu gosto muito de usar, que ajuda muito no cumprimento das metas, que é a ferramenta Smart e a ferramenta PDCA. Essas duas ferramentas são maravilhosas para você colocar o seu sonho como objetivo lá em 2023. Eu digo que existe duas gestoras, duas Vivianes, porque eu também planejo a minha vida pessoal. Isso. Então, antes de conhecer as ferramentas e depois de conhecer as ferramentas. Porque você tem como criar um processo, uma linha ali que você consegue acompanhar o seu crescimento, a sua produtividade. Perfeito. E aí você traz vários insights para a gente a partir da tua fala, mas se a gente fosse sistematizar tudo que efetivamente você falou agora do ponto de vista do agir. Primeiro, definir um objetivo, né? Um objetivo de maneira clara, de maneira realista, de maneira factível, como efetivamente você colocou. E diga-se de passagem que é importante frisar aqui, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, tá? Então, isso efetivamente, mesmo. quando você for definir um objetivo, independente de você achar que ele é grande, médio ou pequeno, é importante que ele seja definido de uma maneira clara, de uma maneira realista, de uma maneira factível. Definida essa questão do objetivo, o segundo passo, como você coloca muito bem, vamos estruturar isso, né? Quais são as ações que efetivamente eu vou ter que fazer mês a mês? Quais são os prazos? É algo extremamente importante. Prazo. Você vai definir uma meta, essa meta ela tem que estar atrelada a um prazo de curto, médio ou longo prazo para que efetivamente você possa definir as suas ações. Será que eu vou ter que desembolsar algo? Será que eu vou ter que investir? Aí pegando aquele exemplo lá da questão do ficar sarado. Será que eu vou poder me utilizar da estrutura pública? Ou se eu quero algo mais focado, eu vou ter que comprar suplementos, eu vou ter que entrar numa academia legal, eu vou ter que contratar um personal trainer.
Então, essa questão do investimento também é extremamente importante desse planejamento para que você possa focar. Então, definido isso, você vai para a terceira etapa, que é justamente você se apropriar, né? Você acompanhar o crescimento, o amadurecimento daquele teu projeto dia a dia. Você tem que trocar uma ideia com ele diariamente para saber em que momento efetivamente você está. E aí você colocou uma questão muito interessante também, comemorar as vitórias. Ah, Diego, foi muito pequeno. Não, toda e qualquer vitória ou avanço deve ser comemorado. Vou até contar uma história para mim. Eu estava com o processo travado aqui, eu tive o deferimento do processo, eu fiquei pulando sozinho aqui na sala. Dei soco para o céu, porque foi uma vitória que efetivamente eu consegui dentro daquele objetivo que foi definido. E por fim, aquela questão do sempre reavaliar. Você citou duas ferramentas da administração, que são extremamente relevantes dentro desse processo de reavaliação, que é o SMART e a questão do PDCA, né? Girar o ciclo, planejar. Não existe planejamento perfeito, tá? Se deu errado, não tem problema. Faz parte. Reavalia e bota para rodar de novo, sempre visando atingir o teu objetivo final. Então, sem sombra de dúvida, vários insights dessa primeira ideia que a gente trocou. Mas aí me surgiu uma outra dúvida. Você falou da questão de, eu tenho duas Vivianes, eu tenho uma Viviane gestora, eu tenho uma Viviane pessoa física, né, que também tem as suas respectivas metas, mas eu queria focar na Viviane gestora. Quando a gente vai estabelecer esse planejamento para a gente sozinho, acaba sendo mais fácil. Por quê? Porque a gente sabe quais são as nossas forças, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, e isso fica mais fácil de consolidar. Mas quando eu falo numa meta do ponto de vista de equipe, como gestora, eu sei que a equipe tem pessoas diferentes, que têm as suas particularidades, empresas que têm os seus processos estabelecidos. Como é que se dá essa relação quando eu penso ou devo pensar numa meta, num objetivo, dentro da perspectiva de equipe? Então, é um dos primeiros itens que eu olho. Geralmente eu faço o planejamento em 3 partes. O geral, que é a análise, o que deu certo, o que não deu certo, referente ao ano anterior ou à meta anterior que eu tinha. E o SMART, que é a segunda etapa, e o PDCA, que é a terceira etapa, que vai me acompanhar até o final do prazo daquela meta. Porque às vezes a gente coloca uma meta para 5 anos, para 3 anos, para um ano só, entendeu? E na primeira etapa, que é essa etapa que eu chamo de análise, para a empresa, para o empresário, existem 2 momentos que eu acho muito importante. Qualificar o seu sonho, como você almeja que a sua empresa esteja. Pronto. Ali você tem que montar a sua estrutura. Eu quero que minha empresa daqui a 1 ano esteja faturando 3 milhões. Certo? É um sonho, eu estou almejando isso. E a segunda etapa, depois que eu concretizo o meu sonho, que eu estruturo o meu sonho, que eu torno ele mais real, mais factível, eu trago a equipe para próximo. Então, quem vai me ajudar a montar o plano, dizer se vai dar certo ou não, é a equipe. Perfeito. Equipe. Ou então, assim, se você tiver uma empresa muito grande, só os gestores, só quem está ali mais próximo de você, se sua empresa for pequena, a equipe toda, a forma como você quiser produzir isso. Mas a equipe precisa estar envolvida, precisa criar esse plano com você. E também tem outro ponto muito importante dessa criação. Você muitas vezes não está no operacional. O que é sonho na sua cabeça pode não ser o operacional. Pode não dar para ser feito. Pode a equipe não conseguir cumprir. E a equipe pode ter alternativas que dizem assim, isso aqui não serve, mas isso aqui dá para a gente colocar no plano. Como também a equipe pode ter uma visão de dizer assim, você está indo pelo caminho mais longo, vamos por aqui que é o caminho mais curto. Perfeito. Entendeu? Quando a gente pensa em metas de empresa, na área de gestão, a gente pensa sempre assim, então, vamos trazer a equipe. Vamos trazer todo mundo para próximo. E outra coisa que isso cria é uma relação de empatia com aquela meta. Aquela meta não é só mais do dono da empresa. Aquela meta é de todos. Então, assim, por que eu digo isso? Porque, assim, quando você cria uma meta, o crescimento da sua empresa, ele vai ser compartilhado. Porque, assim, mais para frente você vai poder dar um aumento, você vai poder subir uma pessoa de cargo, porque sua empresa cresceu. Então, você vai poder qualificar melhor aquelas pessoas que estavam ali, que se sentiram
familiarizadas, se sentiram família e teve a questão do pertencimento. Pertencimento mesmo, essa meta é minha, não é só do dono da empresa, não é só do empresário, do empreendedor. Essa meta também é minha. Então, esse é o primeiro ponto. Quando eu vou conversar com algum gestor, quando eu vou montar o planejamento estratégico das empresas em que eu atuo, eu penso nisso. Vamos lá, gente, a gente precisa que todos estejam sabendo, certo? Outro ponto, já dando continuidade, é a análise do que não deu certo. Todo mundo esquece de fazer essas análises. Exatamente. Eu quero crescer 100% minha empresa, próximo ano. Só que em 2022 não deu para crescer. Não deu. Por que foi que não deu? Foi porque a gente vinha de uma pandemia, a gente vinha de uma recessão econômica. É porque o mercado mudou. É porque teve a guerra que afetou o meu mercado, aumentou o meu preço do meu produto de compra. Então, tudo precisa ser deixado claro. Por quê? Porque se você vai continuar com a mesma meta ou vai ajustar a sua meta, você precisa saber o que foi que deu errado, para você saber se isso vale a pena para o futuro. Porque, assim, não adianta você fazer uma meta e não cumprir e esquecer ela. Você tem que analisar ela, porque o que cumpriu deu certo, tudo bem, ótimo. A gente só vai ou manter ela para crescimento, ou dizer assim, deu certo, vai deixar ali a meta rodando. Entendeu? Mas o que deu errado é muito mais importante para você poder ajustar. Ou então, porque deu errado porque não era o momento da empresa, ou foi montada a meta de forma errada. A meta não foi montada com a equipe, a meta foi montada de uma forma que ela não é realizável, ela não é viável, ela é muito irrealista, é um sonho muito irrealista para o momento da empresa, ou para o momento econômico. É realível para a empresa, mas não é realível para a economia, para o mercado em que ela está inserida. Então, uma coisa que eu gosto muito quando eu sento com empresários para poder a gente fazer essa avaliação, agora até final de janeiro é esse período, né, que a gente está fechando balanço, que a gente está fazendo levantamento, aí a gente senta para ver essas situações, aí eu gosto muito de dizer isso, pensa que a sua empresa é uma parte de um todo. Suas metas são suas, mas ela sofre influência do mercado, ela sofre outras influências que você não controla, mas você tem que aprender a gerir. Isso. Perfeito. A tua fala me trouxe... Você está falando e eu estou fervilhando aqui outras questões para a gente discutir em cima disso. A primeira situação que você me traz, eu acho que é a dica de ouro, na verdade, que é você trazer a equipe para você. Ou seja, você dar poder de fala para a equipe. E aí é importante entender o contexto que a gente se encontra na grande maioria das vezes. O Brasil tem muita figura do chefe, né? A gente ainda vê, por mais que a gente tenha evoluído do ponto de vista de gestão, tem pessoas desenvolvendo trabalhos belíssimos, a gente ainda tem muito essa figura do chefe, que é aquela questão de cima para baixo. Eu mando, efetivamente vocês obedecem. Só que, a princípio, pode parecer algo positivo, algo viável, não, eu sou todo poderoso, mas na prática não funciona, né? Por quê? Porque você efetivamente não trouxe a ideia de pertencimento, como você colocou, né? As pessoas, elas querem se sentir parte de algo grande, de algo maior, querem estar engajadas com aquele respectivo propósito. Então, quando você faz essa inversão de jogo, ou seja, quando você dá poder de fala para as pessoas da tua equipe dentro desse processo de formação da meta, como você fala, você faz brilhantemente como consultora, é algo extremamente brilhante. Primeiro, por esse ponto, a ideia de engajamento, de pertencimento. E segundo, eles estão no chão de fábrica. Eles estão na operação. São eles que efetivamente sabem a viabilidade ou não daquilo que efetivamente está sendo proposto. São eles que efetivamente irão executar aquilo que você irá propor. Então, não há pessoas ou indivíduos mais qualificados para que faça a composição dessa meta que efetivamente os teus colaboradores. Eu estou lendo um livro sobre liderança, onde o cara ele traz um case de sucesso justamente nesse sentido. Quando aconteciam, eu não vou recordar exatamente o nome da fábrica, mas era uma grande fábrica mundial, e aí quando acontecia algum problema na operação, de imediato era dado aos colaboradores, ou seja, as pessoas que estavam na ponta, a possibilidade de trazer soluções para se resolver aquele problema, e isso tinha que ser apresentado para o gestor.
Se efetivamente não fosse apresentado dentro de um prazo médio, aí sim o gestor iria interferir. Se porventura o gestor acatasse aquilo, automaticamente seria colocado em prática e reportado para que isso fosse reverberado em outras situações. Se porventura não fosse viável, o gestor teria que intervir também no sentido de resolver a situação. Mas o que eu estou querendo exemplificar é justamente isso. É o poder de fala para as pessoas para que efetivamente elas possam resolver problemas. E a segunda situação que você traz, que eu acho que é brilhante também, é a questão do erro. A gente tem que começar a lidar melhor com a perspectiva do erro, né? A gente não tem que entender o erro como necessariamente um fracasso de tudo aquilo que você projetou. Não. Como se diz a sabedoria popular, você tem que aprender efetivamente com o seu erro, para que lá na frente esse erro não seja um problema ainda maior para você. E eu trago um exemplo. Eu trabalhei numa empresa nacional em que eu fechava justamente essa questão das metas. Por volta de setembro, outubro, a gente definia as metas do ano subsequente. E uma das contas que eu tinha que tratar era vale transporte. Só que quando você vai definir uma meta de vale transporte para o ano que vem, você precisa de informações, você precisa de insumos para que você possa projetar um valor que seja factível, né? Porque se você projetar um valor muito menor, quando rodar a realidade, você vai ficar justificando mês a mês porque aquela conta estourou. Se você projetar um valor muito maior, a matriz lhe questiona, porque aquele valor também não é factível dentro da projeção econômica que se faz. Então, essa questão do erro, de verificar essas minúcias, é de extrema importância para que você possa estabelecer metas factíveis, individuais e para a equipe. Mas dentro disso que eu falei, eu queria fazer uma outra pergunta dentro do ponto de vista de informação. Quando eu estava dando stalkeada lá no teu perfil, me chamou a atenção justamente essa tua bio, transformando dados em informações simples, em informações factíveis, para que efetivamente esse empreendedor possa tomar a melhor decisão. Então, eu queria te ouvir justamente sobre isso. Qual a importância dentro desse processo de planejamento de que você tenha informações factíveis, realistas, direcionadas para que essa tua meta, essa tua projeção seja o mais executável possível? Oh, eu gosto muito. Eu sou suspeita de falar de contabilidade. Eu amo contabilidade. Eu me apaixonei por contabilidade muito jovem. Então, a forma como eu via algumas empresas usar a contabilidade somente para enviar para banco, somente isso me deixava super contrariada. Então, uma vez fazendo curso de contabilidade avançada, eu tive bons professores na época da faculdade e isso foi o que me despertou essa linha mais gestora. Ele chegou para mim e disse: você tem análise simples, por que você não conversa sobre essas análises com seus clientes? Mesmo sem eles pedirem, vá lá, converse com eles. E foi uma das coisas que me chamou bastante atenção. Eu gosto muito da parte de análise de índices de contabilidade. Só que para o cliente aquilo é irreal. Exato. Só que a gente, como contador, nós sabemos, poxa, ali tem dados muito importantes para o cliente. Poxa, quanto está girando o seu caixa? Se eu mandar um índice para ele, ele vai dizer: isso aqui não serve de nada para mim. Aí eu dizia: ó, mandava para o cliente, ou a gente fazia uma reunião com grandes clientes, a gente faz reunião, com pequenos clientes eu mando um relatório no final do ano. Ó, seu fornecedor está girando mesmo, usava a linguagem do cliente. Seu fornecedor está girando maior do que os seus clientes. Você está pagando antes e vendendo com prazo maior. Toma cuidado. Você está ficando sem caixa, sem capital de giro. Vamos lá sentar. Ó, você está comprando muito fora do estado. Você está pagando muito imposto por causa disso. Exatamente. Vamos lá, vamos sentar. Ó, isso aqui está aqui no balanço. Olha os números, confere os números. Vê se está batendo com o seu financeiro, se essa é a sua realidade. Ó, suas despesas, esse período ficou muito, muito grande. Eu tenho clientes que têm sazonalidade por causa da área rural. É época de plantio, época de colheita. Então, a gente tem essa sazonalidade. Então, quando ia chegando perto do período de sazonalidade, eu chamava: ó, você tem isso aqui de prejuízo, a gente vai ter que dividir esse seu faturamento aí, vamos segurar, vamos analisar como é que você vai faturar durante o período da venda, o período do plantio, para poder a gente não consumir esse prejuízo todo, para que você tenha aí uma linha base, para você também não estourar em imposto.
Então, é isso que eu converso, é isso que eu transformo esses dados. Agora sim, sempre de uma forma prévia. É aquela história, né? Prevenção é melhor do que correção. Correção. Aí, depois disso, a gente começou lá o escritório que eu comecei a fazer isso é lá em Sergipe. Hoje eu estou em São Paulo, mas esse escritório é de Sergipe. Eu continuo com eles na área de gestão e na área de consultoria. Então, a gente trabalha dessa forma, sempre com prevenção. Então, ó, a gente senta com o cliente, faz uma reunião, ó, isso aqui você precisa ter mais calma, saber comprar melhor, conversa com o seu fornecedor, ou você está dando muito prazo. Ah, vai chegar a Black Friday, chegou a Black Friday, ó, não dê prazo de 10 parcelas para o seu cliente. Isso vai acabar com o seu capital de giro. Você, no máximo aqui, pelo seu balanço, no máximo aqui, 6 parcelas, 5 parcelas, para você estar dentro do que você fez com o seu fornecedor. Isso vale da caixa. A mesma coisa são as análises bancárias. Ah, eu preciso pegar um empréstimo, preciso parcelar impostos. Sim, vamos lá, vamos analisar. É melhor pegar um empréstimo e pagar um imposto à vista, porque teve aquela recuperação que a Receita fez e deu descontos maravilhosos para quem pagava à vista. Às vezes era mais fácil o cliente ir lá no banco, que tinha uma taxa de juros muito boa, do que fazer o financiamento na Receita. Então, é isso que eu falo em transformar os dados do cliente em coisas simples para ele, em informações simples que ele pode usar. E isso a gente mostra com os dados dele, com a forma dele, com os documentos dele, personalizado para ele. Isso. É interessante, porque primeiro, a sua fala, ela evidencia a importância de você ter uma informação concreta. Não precisa ser complexa, ela tem que ser concreta, ela tem que ser objetiva, ela tem que, de fato, retratar a realidade para que, efetivamente, não só nós, como contadores, assim como também o teu cliente final, possa tomar a melhor decisão dentro daquele negócio que ele se propôs a abrir. E aí você citou vários exemplos. O último exemplo foi a questão do banco. Muitas pessoas não se atentam, a gente sempre associa banco a juros altos, cheque social. Não necessariamente. Você pode ter uma linha de crédito mais barata para pagar uma mais cara e efetivamente reprojetar, replanejar toda a tua estrutura. E um outro ponto que eu venho batendo recorrentemente aqui é essa questão da nova contabilidade que a gente vive, não é? Eu me formei em contabilidade lá atrás. Confesso a você que também tive a sorte de encontrar bons professores e hoje a gente vivencia uma nova contabilidade, né? Primeiro, do ponto de vista do profissional, como você descreveu muito bem, você desenvolveu habilidades, facetas, essa questão da gestão, da triagem, da mineração das informações para sempre trazer para o teu cliente um melhor poder de escolha, um melhor poder de decisão. E um outro ponto importante dentro desse novo processo da nova contabilidade é a mudança de perfil do cliente, né? Não sei se você vivenciou isso. A gente antigamente tinha contabilidade, muitos clientes tinham contabilidade como um mal necessário, né? Eu tenho um contador porque a Receita Federal me obriga a ter um contador para apurar os impostos, não pagar multa e tudo mais. E hoje essa relação do cliente em relação ao contador mudou por completo, né? Os clientes eles amadureceram do ponto de vista de conhecimento, de informação, de entender as regras do jogo. E aí quando você tem um contador consultivo, como você isso facilita muito a vida do cliente, ou seja, você potencializa ao máximo os níveis que aquele negócio efetivamente pode chegar. E é importante também que se diga que existe um mito de que cliente tem sempre razão. Deixa eu te contar um segredo. Nem sempre. Tá? Às vezes o cliente não está adequado ao seu perfil de negócio. Ou seja, você é um contador consultivo, um contador que quer agregar valor para o negócio dele, mas infelizmente ele ainda está naquela vibe anterior, da antiga contabilidade, onde basicamente o que ele quer receber é a folha de pagamento, as contribuições e os impostos. Ponto. Não tem problema nenhum nisso, mas nós contadores, dentro desse processo de planejamento, é importante identificar também na nossa carteira os clientes que se adequam à nossa sistemática de trabalho, porque isso de alguma forma também vai contribuir bastante para o teu negócio em si. Ele não vai mais te sobrecarregar e você vai ter mais tempo ainda para se dedicar às análises, às minerações, os dados, para você sempre entregar
o melhor para o seu cliente. E existe até um segmento aí da contabilidade que até então é pouco explorado, é o Big Data, né? Que você pega aquelas grandes informações e tenta entregar em pequenas partes sempre o melhor para o teu cliente, para que efetivamente ele possa ter o melhor resultado, e ele tendo o melhor resultado, automaticamente você também terá. Deixa eu aproveitar esse clima de metas, esse clima de sonhos, de propósitos para 2023. E eu queria saber de você, quais os sonhos, quais as metas, quais os propósitos de Viviane para 2023? Será que pode dar o spoiler para a gente? Eu vou dar o meu, hein? Eu estou querendo desenvolver mais conhecimento como profissional, estar mais próximo da família, enfim, esses são os meus objetivos para 2023. E Viviane, como contadora, como pessoa, quais são as metas para 2023? Então, eu estou passando por uma transformação de forma, eu mudei de estado, mudei a atividade inicial, eu trabalhava dentro do escritório de contabilidade, agora eu trabalho quase que 100% home, eu atendo outros clientes e estou também entrando em um novo processo de trabalho. Eu estou trabalhando com montagem ou ajuste de processos internos de escritório. Então, isso. E estou virando mais essa profissional que ajuda outros profissionais. Mentora, não tanto isso, não tanto ajudando, mas somente os clientes. Não. Como eu sempre tive uma visão, eu sempre gostei muito de me envolver nas áreas econômicas dos clientes. Então, eu sempre participei muito de encontros das áreas específicas. Eu sempre tive bastante cliente da área de combustível, da área de farmácia, da área de cosmético. Então, alguns encontros desses eu participava para trocar, para conhecer e também para poder falar a linguagem do cliente. Exatamente. E eu percebi que isso também é importante para a nossa área. Isso. Então, eu tô para 2023, esse é o planejamento, criar uma estrutura. Hoje eu já atuo fazendo isso. Eu crio processos, eu vim para São Paulo para fazer isso, criar um processo, alinhar um processo. Na verdade, eu vim alinhar, vim reestruturar o processo que já existia. E agora eu estou fazendo isso em outro escritório também, tudo remotamente. Fora isso, eu tenho algumas situações assim à parte, que é o meu xodózinho. Então, sempre está ali nas minhas metas, sabe? Que são, eu adoro fazer CD, adoro fazer CF, então, esse período de final do ano... Rapaz, Aí, esse parabéns. período de final do ano, até maio, mais ou menos, eu recebo muitos amigos, muita indicação de amigos contadores, que aí eu pego, meu escritório não vai dar conta, aí eu pego, faço, esse aqui deu um erro, não sei o que aconteceu, não estou conseguindo resolver. Eu pego, vou lá, resolvo. Aí muitos querem só o treinamento, aí eu vou lá, treino. Aí esse ano eu vou usar para estruturar melhor essa formação. Como eu estava no escritório, eu não consegui estruturar. Mas aí agora eu vou partir para uma estrutura mesmo. Eu vou criar várias células. Esse aqui eu executo. Esse aqui eu vou dar o treinamento para que a equipe dele consiga fazer. Esse aqui eu vou fazer, eu vou só montar uma estrutura só para correção de erro, porque aí eu preciso mapear os erros para ficar mais rápido para mim. Então, 2023 eu vou usar para isso, certo? Para mapear essas estruturas e criar conteúdos em que eu consiga criar portfólio mesmo. Para que eu consiga vender. Porque, assim, tem uma coisa da contabilidade anterior que eu ainda estou muito apegada. Eu ainda trabalho muito por indicação. É orgânico, né? Aquela questão orgânica. Orgânico. Isso, entendeu? É uma relação de muita confiança. Principalmente quando você está atuando dentro de outros escritórios. Isso. Porque isso era uma coisa praticamente impossível. Há 5, 10 anos atrás, isso era impossível. O contador era cada um na sua caixinha. Exatamente. Hoje não, hoje tem interação como nós estamos tendo aqui hoje, como nós temos. Então, a minha meta para 2023 é isso. É preparar essa estrutura de negócio que eu quero, porque, assim, essa estrutura de negócio, ela me dá liberdade. Liberdade de poder ir e vir, de trabalhar em minha casa, de trabalhar do escritório do amigo, do escritório de outro contador, das empresas lá em Sergipe, o escritório que a minha família tem lá em Sergipe, a gente também atua como consultoria de clientes. O cliente era nosso, cresceu muito, precisou montar o escritório lá dentro. Então, a gente monta o escritório
e depois a gente fica com consultoria. A relação é de tanta confiança que a gente nem consegue se afastar dos clientes. A gente continua na consultoria. Vira uma relação de consultoria. Então, aí essas estruturas é que a gente está alinhando, junto com o escritório de lá, da parte profissional, e junto com essa estrutura, que assim, foi o que me deu base para a contabilidade consultiva. Eu comecei a trabalhar com ECD e SF lá em 2014. E de lá para cá, assim, tem aumentado muito as pessoas que não gostam de trabalhar porque acham difícil ou porque deixa para fazer muito em cima da hora. Aí, então eu fui desmistificando isso, fui pegando base para mim. Aí eu disse, não, isso aqui é simples, isso aqui é fácil, não tem muito o que fazer. Então vamos lá, vamos ajudar. Aí foi chegando, eu participo de alguns grupos de WhatsApp. Esses grupos de WhatsApp são maravilhosos. Isso. E aí a gente vai criando relação. E o que eu quero esse ano é me profissionalizar nisso. Criar uma estrutura em que eu consiga cada vez mais atender os colegas contadores. E disseminar essa cultura, que nós somos concorrentes, mas podemos nos ajudar. Entendeu? Eu tava ouvindo você falar e de alguma forma estava passando um filme na minha cabeça. Primeiro, deixa eu evidenciar essa relação de amor, de paixão que você tem com SCD, SF, todos os SPEDs que a Receita Federal já criou. Parabéns. De fato, a relação, como você mesma disse, é uma relação tanto quanto conflituosa, né? Eu mesmo já me deparei em entregar de última hora e quando dá um erro, meu amigo, não é um erro, são 200 milhões de erros que você tem que ir tratando e um erro leva ao outro e quem tem a expertise... E consertar uma parece mil. Exatamente, é tudo conectado ali, é uma conexão gigante, negativa às vezes, né? Você coloca um erro e surge mil, enfim. Mas eu quero louvar aqui a sua relação de amor com SCD, SF e companhia. Mas eu estava dizendo que passou um filme na minha cabeça, que eu acho que também a gente é meio contemporâneo do ponto de vista da contabilidade. Eu também vivenciei a antiga contabilidade e a nova contabilidade, né? A antiga contabilidade tinha esse perfil do contador mais focado dentro do escritório, ali enclausurado, né, na sua caixinha, como você colocou muito bem. Mas a nova contabilidade exige justamente o contrário, né? E aí você trouxe exemplos que são sensacionais. A questão do network, né? Veja que sacada sensacional. Você atender segmentos específicos, os segmentos que você citou são bem específicos mesmo, hein? Tem toda uma tributação, uma legislação bem pesada, cosméticos, farmacêutico, combustíveis. Mas por que não sair um momento do escritório para trocar ideia com esse pessoal que faz esse segmento acontecer, para você entender quais são as dores desses donos de empresa, entender de que forma eles falam, o que é que efetivamente eles precisam. Então, network é algo de extrema importância. E você percebe que, apesar de você sair da operação, que a princípio parece algo absurdo, um mundo novo se abre, né? Você mesmo citou, ou seja, quando você disse as suas metas para 2023, eu pelo menos contei aqui uns 3 novos nichos de negócio aí, né? Capacitação e treinamento, consultoria consultiva, essa questão de trabalhar especificamente com SF, SCD, enfim, um mundo de outras possibilidades surgiram pelo simples fato de você, em algum momento, passar a interagir de uma outra forma com o seu público. Então, sem sombra de dúvida, com certeza isso vai ser planejado por você de maneira excepcional e os resultados, ao final de 2024, eu quero até marcar com você um novo encontro, né? Para a gente, em dezembro de 2023, início de 2024, a gente trocar mais uma vez uma ideia e ver o que é aquilo que efetivamente foi concluído com êxito. Fechado? Já está fechado. A gente dá o check lá no final. Perfeito. Então, Viviane, o que resume o nosso encontro é gratidão. Agradeço pela tua disponibilidade de tempo, você está com a vida corrida, trocando de estado, processo de transformação, todos os insights e conhecimentos que você trouxe para a gente nessa live. Então, de fato, eu agradeço muito e mais uma vez pela tua disponibilidade. Obrigada a você pelo convite. Obrigada a todos que participaram. Foi maravilhoso poder compartilhar. E sempre estou aqui disponível para compartilhar conhecimento. Exatamente. Tchau, tchau. Tchau.